a forma com que as pessoas se relacionam e a forma com que elas se relacionam com a empresa e a empresa se relaciona com as pessoas foi modificado. E, de novo, a gente falou alguns episódios para trás, quem quiser resgatar, assiste lá, sobre a questão da pandemia. Exato. Ah, Vanderlei, mas é recente, o impacto pro Vanderlei, tal quanto para a sociedade brasileira, foi muito maior pós-pandemia. Então, tanto é que foi exatamente lá que o Vanderlei decidiu deixar o mercado corporativo em definitivo e voltar para a consultoria. É uma questão de propósito, de objetivo de vida. Qual é o diferencial competitivo das empresas? São as pessoas. Porque você não vai ter duas Maria Fernanda dentro da clínica. Nós não vamos ter duas Mili dentro das organizações onde ela atua. Nós não vamos ter dois Vanderlei, porque nós somos seres únicos. E com todas as nossas qualidades e defeitos, com todas as nossas competências técnicas e comportamentais adquiridas aí ao longo do tempo, nós ainda assim somos o diferencial. Será que todo mundo precisa seguir o líder? Será que cada um não consegue achar o seu tamanho, o seu passo, o seu compasso, o seu ritmo, não é verdade? Então, quando a gente fala dessas mudanças, é porque a gente tem praticado ou exercido essa questão de querer ir na direção que todo mundo vai. E já existem, né? Eu me lembrei de Walt Disney aqui agora, né? Eu quero o impossível, que lá a concorrência é menor. Olá, pessoal. Muito boa noite, conectados para o nosso 22º episódio do Connect, aqui no nosso Fala Vanderlei. Mais uma vez, ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Tech Job. Muito boa noite, Welton. Boa noite. Muito boa noite, Vanderlei. Oi, Maria Fernanda. Oi, pessoal. Boa noite. E a Fernanda tá contando, tá? 22º. Agora eu achei chique, vou começar a contar todos os episódios. Galera, então, hoje, nós... Primeiro eu vou contar pro pessoal que semana passada a gente não teve por conta do feriado, né, Vanderlei? Tem uma galerinha que me cobrou. Ai, o que aconteceu? O que a gente vai fazer? A gente está pegando os melhores momentos dos episódios. Eu vou criar uma playlist. Então, semana passada a gente já fez um cortezinho do dia que o Diego veio. Então, agora o próximo que a gente vai soltar vai ser o da Michelle. Eu acho que é muito interessante pegar, né, fazer um videozinho de 12, 15 minutos. Não sei se você chegou a ver, Vanderlei. Curtinhos, né? Só com os melhores momentos ali, colocar em playlist para vocês, tá? Então, mas agora esse mês estaremos nós dois aqui com convidados, junto com o Elton, aqui na Tech Jobs. Contrato renovado, viu, Elton? Boa. E a gente tem muita coisa para falar para vocês. Então, hoje só trouxe algumas coisas para conversar com o Vanderlei. Que são coisas tensas, Vanderlei? Só trouxe algumas coisas. Só duas folhas. Só trouxe algumas coisas. Ela começa no singular e termina no plural. No plural. Bom, o assunto que eu trouxe hoje, pessoal, então vocês devem ter colocado ali, como saber o momento, né? Como saber o momento de parar ou de mudar de ramo. Por que eu trouxe esse assunto? Tá difícil, né? Então, a maioria das rodinhas que a gente conversa, a gente sabe que empreender no Brasil é um desafio extremamente complicado, né? Nós temos por DNA, né, Vanderlei, a questão da resiliência. O brasileiro, ele é muito caiu, passa a mão no joelhinho, vai de novo. O pessoal diz que o brasileiro é muito solidário. Exato. Eu acho que isso tem duas facetas. É solidário na hora do bem e solidário nem tanto assim. Porque a gente é muito dolorido, eu diria, né? Às vezes o pessoal não gosta de escutar algumas coisas. Eu até brinco, né? Que a consultoria, que é o caminho que o Vanderlei trilha aí com os empresários, ela já começa a partir do momento que você fixa com o empresário um acordo de cavalheiros ali, né? Onde a gente pergunta se você está preparado para ouvir aquilo que você não quer escutar. Sim. E eu acho que isso, inclusive, já fazendo uma abertura aí ao nosso bate-papo, tem muito a ver com a proposta da conversa de hoje,
porque quando a gente, nas 21, Aham. nos 21 episódios anteriores, fala muito, às vezes, do empresário e dá um puxão de orelha, ele não é aquele puxão de orelha no sentido de dizer ao empresário que ele está errado, que ele é o vilão, que ele é isoladamente o culpado por tudo aquilo que acontece na vida dele e coisa do gênero. Então, eu acho que o tema de hoje ele é importante exatamente por conta disso. Eu acho que vai nos permitir pontuar algumas questões que são estatísticas, dados levantados lá pela Maria Fernanda, que eu acho super importantes. Maria Fernanda é estudiosa, ela adora dados para me questionar baseado em números, e eu amo isso, porque uma coisa é questionar baseado em números, em evidências. A outra coisa é baseado no Zé, né? Quem não conhece o Zé, na minha postagem do Instagram dessa semana, o Zé já se apresentou. Já vem o João e por aí semana a gente vai. Eu gostaria até de fazer um apelo aqui, né, para quem for artesã, para fazer um bonequinho do Zé para a gente, né, deixar aqui o Zé sentadinho aqui. Gostei. E para quem não pegou o gancho, o Zé é o palpiteiro. É aquele cara que dá a opinião sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de conhecimento de causa. Eu vi até essa semana a pessoa falando, não, porque tem a competência teórica. O pessoal faz uma salada mista de coisas, às vezes, que me assusta um pouco, porque até então a gente tinha conhecimento de competência técnica e de competência comportamental. Eu escutei uma pessoa, pior que estava em uma entrevista na TV, falando de competência teórica. Eu acho que o erro foi na palavra técnica com teórica. No mesmo sentido. E o que a gente quer dizer? O que a gente quer dizer nos puxões de orelha, a que eu me referia, é exatamente a nossa percepção de que muitas vezes esses dados que a Maria Fernanda muito em breve vai estar conversando com a gente, e isso é uma estatística que é feita há muito tempo, e eu vou colocar aqui 2024, eu vou colocar aqui 24 anos, para não dizer mais. Essas estatísticas têm pequenas variações, mas elas permanecem, né, vivas. A chamada, inclusive, do material que você me mandou, fala de 1/3 das empresas fechando em menos de 2 anos. Exato. E se eu puxar pela memória, esse dado ele não sofreu tanta alteração aí ao longo do tempo. O que preocupa, que talvez é um dado novo, né, é o fato da gente assistir todos os dias a imprensa falando sobre a quantidade de novas empresas que estão abrindo. Então, 2/3 de algo desse tamanho já é significativo. 2/3 de algo muito maior é um número maior de empresas desse contexto. Mas continua sendo 1/3. Continua sendo 1/3, mas de uma magnitude muito maior e que preocupa muitas vezes a gente. Então, a ideia hoje é falar um pouco exatamente do que, né, de quais são as razões, muitas vezes, que levam o empresário, o empreendedor, a essa situação de risco e a fazer parte dessa estatística das empresas que muitas vezes não duram aí mais do que 2 anos. Então, eu acho super pertinente, fiquem com a gente, porque eu acho que é um assunto interessante e talvez ele venha a esclarecer algumas coisas e principalmente ficar muito claro para o pessoal já desde o início do bate-papo que a gente está fazendo aqui o papel solidário. Estou junto. Tá, empresário, não estou contra você. Quando consultor, quando prestadora de serviços aí no ramo do marketing, né, que tende a, em algumas situações, buscar para ajudar o empresário, eu acho que a tônica é sempre essa. A gente não está contra. Sim. Até porque, quanto mais empresas fecharem, vamos dizer assim, são menos clientes, tanto para mim quanto para você. Então, o que a gente gostaria, sim, é de ajudar, né, a que o empresário encontre os seus caminhos para que ele possa seguir adiante. E muitas vezes isso, fazendo aqui uma analogia, é mais ou menos como chamar atenção de filho, guardadas as proporções, como eu digo. Né? Muitas vezes você não quer chamar a atenção do seu filho sobre algumas questões, mas você sabe que é importante para que a educação dele, para que você preserve a integridade, muitas vezes, física
dele. Naquele momento, ele pode até não entender muito bem o porquê que você está fazendo aquele tipo de restrição, ou porquê que você está chamando a atenção, mas o tempo vai dizer. Eu acho que guardadas, como eu digo, as proporções, é mais ou menos o que a gente faz aí com os empresários, é tentar preservá-los de danos maiores, de uma forma que decorre da experiência que a gente já teve, né, nesse sentido. Então, acho que é super pertinente quando você jogou a ideia da gente fazer essa fala sobre esse tema. Eu achei super bacana, super relevante. Vamos lá. Porque, galera, acho que hoje, até eu estava comentando com o Vanderlei, eu vou fazer um pouquinho do exercício, até mais como empresário, Vanderlei, do que como prestadora de serviço. Perfeito. Né? Justamente como se a gente fosse, você for fazendo um aconselhamento comigo aqui ao vivo, né? O pessoal, entenda-se no personagem, né? Vamos jogar o joguinho? Coloquem-se no personagem e caminhem no jogo junto com a Fernanda. Exato. Então, o pessoal que está conosco, ainda não tem muita gente no chat, mas o pessoal que estiver conosco aí depois, podem mandar perguntas, viu? No Instagram do Vanderlei, no meu Instagram. Nós estamos aqui para conectar com vocês, empresários que passam aí esse 2024, não com perrengue, mas apertado, né? Que é essa sensação. Eu trouxe justamente esse tema, pessoal, por conta disso, né? E muitas vezes, que eu estava comentando com o Vanderlei um pouquinho antes da gente entrar, é que não necessariamente é sobre gestão, Vanderlei. Se a gente conseguir mensurar a porcentagem do que é gestão e do que é, porque igual eu comentei com ele, esse começo do ano foi um ano, está sendo um ano para a Plin, não é difícil, ele está atípico, desafiador. A gente tem, né, o que foi programado, não planejado, não está acontecendo. E escutamos isso de muitas pessoas, né? Então é um cenário que não é diferente, né, ali para muitos ramos e tal. E aí, Vanderlei, o que você sabe que eu estudo, a gente conversa muito, e eu estava comentando aqui com ele um pouquinho antes da gente entrar, que o que falta, o que me deu impulso, né, uma nova motivação de impulso aí foi coragem. Não foi só sobre gestão. É lógico que sobre gestão, né, com o aconselhamento do Vanderlei e de outros mentores que eu caminho, existe alguns direcionamentos que eu preciso fazer, que já está sendo feito, né? Que são coisas que não dá para adiar, por exemplo, para longo prazo. Então, acredito que o empresário também se coloca, deve acontecer muito isso, coisas que precisam acontecer para amanhã, para poder mudar o resultado para depois de amanhã, né? Mas essa história, Vanderlei, ficou para mim como coragem, sabe? Não é só sobre gestão. Sobre gestão existia alguns pontos, né? E aí, algumas coisas que eu fui lendo, depois até do que te mandei, qual que é a motivação maior do empresário? Que muitas vezes a gente fica na esfera do dinheiro, né? Ou do propósito. Uhum. Só que nenhum nem o outro consegue segurar. E a gente veio falando nos 21 episódios, né? Anteriores, justamente sobre outras coisas, como consistência, como disciplina, né, como organização, planejamento, né? Então, dentro disso, é lógico que existe outras saídas ali quando a gente fala de gestão. Mas e quando a gente fala de resiliência, de motivação, de coragem, de buscar algo, qual que é a porcentagem que você acha que isso é cabível ali dentro do gestor, do papel do empresário, só do gestor em si? O tema é bem amplo, uhum, muito complexo, e é um daqueles temas que eu me recordo há tempos atrás, quando se levava isso para discussão dentro de algumas empresas. O pessoal, se não sabe, a gente vai contar hoje pela primeira vez. Eu já trabalhei em empresas de grande porte, aquelas com conselho de administração, com diretorias executivas e coisa do gênero. Então, vou fazer aqui um linkzinho entre o pequeno empresário
Tá. e o que acontece na grande empresa. Na grande. Tudo isso que a gente está falando não é algo que é muito estranho só para a pequena empresa. Quando a gente fala de compatibilizar propósito, finanças, gestão, a gente envereda por caminhos que não são lá muito naturais dentro da nossa cultura. E existem alguns choques aí que eu entendo porque que muitas vezes o pequeno empresário se coloca na posição do que eu chamo do vira-lata, né? Ele acha que ele se coloca numa posição inferior aí a quem está em grandes empresas ou a quem está em multinacionais. Eu acho que isso sim é algo que aconteceu lá no passado, onde quem tinha o recurso, todo ele, não é dinheiro, recurso, tá? Eram as multinacionais. Traziam lá de fora modelos de gestão com pacotes aí que congregavam todos esses fatores e conseguiam evoluir. Sim. Hoje, não dá para dizer que dá para diferenciar mais, porque, na verdade, o conhecimento ele se tornou muito mais acessível e hoje todos têm condição de ter acesso à informação, a conhecimento. O que eu vejo já acontecer há algum tempo, e isso talvez justifique aí um pouco do que a gente está vendo em razão dos empresários. Eu fui professor universitário por 15 anos e a gente percebia sempre essa dificuldade das pessoas de associarem a teoria à prática. O brasileiro é muito daquela de... Eu escutei isso agora há pouco, inclusive. Não tenho tempo, tem que ser um negócio muito prático. E nós já falamos aqui nesse podcast de imediatismo. Muito. Né? A tecnologia trouxe uma série de soluções em que as pessoas internalizaram um conceito de que tudo é fácil, tudo é simples, tudo se resolve ao toque de um celular. E, infelizmente, gente, nós evoluímos muito, mas ainda, e principalmente aqui falando de pequenos empresários, ainda são um conjunto de pequenas ações, de pequenos detalhes que, se observados e colocados da forma correta, diferenciam as empresas dentro do mercado e anulam essa perspectiva do cara fazer parte dessas estatísticas que a gente está falando aqui do fechamento de empresas. Então, eu vou seguir até que alguém me convença do contrário, pensando que isso é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando aí no momento. Eu escutar a todo momento, eu não tenho tempo, me diz aí o que eu posso fazer rápido para fazer o negócio funcionar, para esse negócio rolar, e aí muitas vezes uma solução rápida não gera conhecimento. Você não aprendeu como fazer aquilo. Alguém foi lá e solucionou uma questão pontual para você. Então, bacana, solucionou a questão pontual, você tirou esse peso das costas, vida que segue. Mas essa situação muito provavelmente vai se repetir. Ela talvez até, se não for detectado o problema, ela vai se agravar. E aí, o que você vai fazer? O quê? Então, questiono um pouco essa coisa da falta de tempo, que pode estar muito aí associada à desorganização, e foi um ponto, inclusive, colocado numa SWOT de uma cliente que eu estou assessorando. Ela percebeu que uma das fraquezas ali do negócio era a desorganização. Ela assumiu isso. Nossa. E, cara, olha o quanto a coisa é importante, porque você, empresário, assumir que a tua desorganização está gerando problemas para o negócio, cara, não é qualquer um que assume uma situação dessa. Que desorganização é essa, Vanderlei? Desorganização administrativa, da gestão, dos processos, das atividades que aquela empresa desempenha lá dentro. Então, a gente vê o quanto, né, há de dificuldade, muitas vezes, e por isso que a gente insiste, e
na pesquisa que você colocou as razões, a primeira delas é falta de planejamento. Sim. Né? Então, é uma realidade. Muitas vezes, não só na entrada, que você foi para um cenário, Vanderlei, do cara que está abrindo e quer imediatismo no resultado. E aí, as empresas acabam fechando dentro de 2 a 5 anos. Mas, e se a gente for pensar no cara que faz 10, 15 anos no mercado, e o que a gente está falando aqui sempre é dessa mudança, né, a todo momento que o mercado está passando. Perfeito. Né? Então, por conta de inteligência artificial, por conta da internet, uma série de comportamentos mesmo que foi mudando o mercado. Uhum. E aí, a empresa está aberta há 10, 15 anos, fazendo da mesma forma, e não entrou, né, no novo modelo, no novo mood, sei lá, e numa nova roupagem, né? Não se atualizou, não só falando de modelo de negócio, mas a atualização da empresa em si. E nesse caso, o planejamento, ele já está acostumado a fazer errado. Há 10, 15 anos ele faz daquela forma e o plano dele seguiu daquela forma, mas o que ele fez ano passado, hoje, esse ano não vai funcionar mais. E nesse sentido, por isso que eu até coloquei uma das perguntas aqui. Você já chegou a aconselhar alguém a fechar ou a mudar de ramo? Vamos. Porque aí para não ficar só na esfera do tá, mas eu vou planejar e se der errado? Vamos lá. Eu já aconselhei empresário a fechar. Me chamava Vanderlei Angelini. Eu quero saber de outros. A galera quer saber de outros. Rapidamente, para quem não conhece essa história, entre as minhas idas e vindas no mercado corporativo, nas universidades, na consultoria, eu também já fui empresário de outro segmento e talvez na época, um pouco de experiência de gestão que a gente tinha, foi exatamente isso que aconteceu. A luz começou a piscar, você começa a analisar algumas questões, você fala, bom, antes que dê BO, né? Antes que a coisa degringole, vamos fechar. Por questões financeiras. Por questões financeiras, posicionamento de mercado, concorrência, vários fatores. Eu acho que, inclusive, é muito difícil o empresário, ou para a gente, quando gestor, você pontuar um item que seja o responsável pelo insucesso do negócio. Acho muito difícil que você pontue um item. É uma somatória conjunto, né, de fatores que podem até ser decorrentes de uma questão, tá? Mas que elas se somam e levam aquilo lá, aquela situação. Então, aconselhei o Vanderlei, vamos parar, o caminho não é esse, é a questão de... Eu errei no timing, porque esse tipo de negócio que eu havia montado e fechei, hoje faz muito sucesso. Mas pioneirismo, no momento e no local em que eu resolvi instalar o negócio, não funcionou. Eu consegui perceber e minimizar o impacto do prejuízo financeiro que ia vir à frente. Então, sim, perceber isso é extremamente importante, porque muitas vezes você envereda por esse caminho e, não, mas eu vou insistir. Eu acho que a persistência é importante. Quando eu falei da pessoa que falou, não, mas eu quero uma solução rápida para ontem, não era o empresário que abriu hoje, não. O empresário que já está no ramo faz tempo. E aí, aproveitando o gancho das duas questões que eu acabei de falar, eu vou colocar o seguinte: o que eu percebo hoje é que existem duas linhas muito distantes, elas estão equidistantes, né? Estão abrindo cada vez mais o ângulo, que é um empresário persiste por um tempão e não muda. Está mal fadado ao insucesso. Essa é uma versão. Versão B. Não para. Fica atirando para todo lado e não tem foco em nada. Ele não consegue sequer medir o que está dando certo. Ele não tem um modelo de negócio. Não tem um modelo de negócio, não definiu um foco de ação,
não tem, não marcou aí alguns deadlines, né, para poder avaliar essa situação, né? A sopa. A sopa de letrinha. Não marcou uma data limite, tá, gente? Um fim de caminho lá. Eu vou insistir até tal data, se o resultado não aparecer aí, eu preciso repensar algumas coisas. Porque eu acho que o caminho, tal qual você colocou o planejamento que tem que ser revisto, o negócio tem que ser revisto de tempos em tempos. Uhum. A gente até conversou, te mandei a reportagem, não estou dizendo para ninguém fazer não, tá? Não estou dizendo para ninguém fazer não. Mas eu estava lendo uma reportagem que eu achei extremamente curiosa, coerente, mas está atido a São Paulo, né, capital, e eu li uma matéria que as poucas locadoras que persistiram nesse negócio de locação estavam comemorando a retomada da rentabilidade, a volta dos clientes. Mas falar, locadora ainda tem? Por incrível que pareça, a reportagem listou acho que 5 ou 6 espalhadas ali na capital, em São Paulo, que trabalham com os DVDs, né, ainda, e que perceberam um movimento muito grande, um aumento, né, do movimento, e não é saudosismo, porque são jovens que estão justificando isso, e segundo o que eles contam na reportagem, pautado em 2 questões. Alguns títulos reconhecidamente importantes não constam hoje dos streamings, né? E outro, o aumento do preço dos streamings. Né? Então, recentemente, aí uma desses streamings andou fazendo uma caixas bruxas, né? Aquele pessoal que compartilhava contas, à medida que eles identificavam que não partiam no mesmo lugar, andaram convidando o pessoal a dividir as contas e a contribuir. Então, de forma geral, os streamings aumentaram muito o preço e essa mudança do mercado está refletindo num negócio que estava estagnado. Que era contrato fechado até. E quem aproveitou e está aproveitando a onda vai nadar nessa linha agora durante um período, porque a notícia começa a se espalhar e todo mundo vai, nossa, ainda tem locadora, eu vou usar porque eu quero assistir o filme que não tem lá no streaming que eu já procurei, não tem no YouTube que eu já procurei, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Estar muito atento ao mercado é importante. Não precisa jogar a pá de terra no negócio. Por quê? Porque existem outras formas e momentos, muitas vezes, em que você faça, né, essa retomada. A gente vê a questão, o pessoal está brincando com relação à moda, né? O como ela vai e volta. E como outras tendências aí, o vinil voltou a ser moda, né? Agora é chique eu ter o meu toca-discos ali e vou pegar o vinil. Então, Vanderlei, por que você está falando isso? Eu não estou entendendo. Eu estou falando, cara, estar atento ao mercado é uma das questões que a gente discute muito no sentido de você encontrar alguns caminhos. Eu costumo dizer que a vovó já comentava, não coloca os ovos numa cesta só. Então, diversificar é importante, né? Você ter alternativas, você ter um produto A, um produto B, um produto C, porque à medida que existam aí variações, né, no mercado, você não vai estar sofrendo o impacto diretamente. Por quê? Porque eu tenho outros produtos aqui. Agora, ter outros produtos, estar percebendo o que o mercado está fazendo, direcionar os meus esforços para algumas outras atividades, não está dizendo para você não ter um foco. Sim. Você não encontrar o teu cerne, né? O teu eixo, como a gente fala. A empresa tem que ter uma finalidade, tem que ter um eixo. Se eu puder associar àquilo outros serviços, outros produtos para diversificar, é aí que a coisa está funcionando. Até porque, e a gente já vai falar disso aqui já já, eu trouxe algumas estatísticas aqui, né? São assustadores quando a gente olha alguns dados, e de novo, vamos bater em dados, está lá no gov.br, que é a informação que a gente levantou ontem sobre a quantidade de empresas por segmentos instaladas, por exemplo, aqui na nossa cidade. Então, é outro fator determinante para essa questão do fechamento de muitas empresas, e a tendência disso não é retroceder,
ela evoluir e não evoluir positivamente, Sim. que é o aumento assustador da concorrência. Antigamente tinha 1, 2 caras em determinados mercados. Hoje em dia você pode ter certeza que tem um batalhão de gente dividindo o mesmo mercado. E como a gente já falou aqui, vamos repetir, né? Vamos pensar num market share, né? Naquela pizza lá da divisão do mercado. Se o mercado global de 340 e poucos mil habitantes de Franca não aumenta, esse censo último acho que está valendo aí 2022, se eu não me engano. Mas vamos lá, a população não aumentou, então o meu market share, o meu mercado não aumentou. Ele tinha lá as fatias da pizza que eram as empresas que vendiam para esse mercado. Se a pizza não aumentou e entrou mais gente, eu quebrei a minha fatia, né? Da minha pizza de 8 virou 16, na minha pizza de 16 virou 32, 64 e vai isso exponencialmente aumentando. Isso quer dizer que a gente vai cada vez mais dividir clientes. Então, concorrência é um outro fator. E por que concorrência a gente fala que ele é relevante? Porque ele tem a questão da competitividade e ele tem a questão de eu não poder, muitas vezes, me espelhar naquilo que o meu concorrente está fazendo. E a gente vê muito erro disso, falando aí dificuldade das empresas, quando eu tento equilibrar o meu preço ao preço do meu concorrente, sem conhecer, na verdade, os meus custos. Então, esse desconhecimento, né, aí de custos, de precificação e de alguns fatores, se eu pautar o meu preço no preço da concorrência, mas hoje quem põe preço no produto é o mercado. Eu até concordo com essa afirmativa. Só que eu tenho que fazer uma conta de trás para frente e dizer o seguinte: se o mercado está disposto a pagar R$10 nessa caneca, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quanto a caneca custou, preço de custo do produto, e quais são os meus custos administrativos e os meus custos variáveis para que eu possa comercializar essa caneca por 10. Porque aí eu vou saber o seguinte: para que eu possa vender por 10, ter um lucro X, sim, pagar as minhas despesas e pagar o custo da caneca, eu preciso comprar ela, sei lá, por 2. Porque isso já diz para mim o seguinte: se eu não conseguir comprar por 2, se eu não conseguir manter a minha despesa fixa e a minha despesa variável nesse nível, eu não consigo vender por 10. Ah, mas o mercado vende por 10, eu não posso vender por mais. Meu amigo, não venda. Sim. Porque se for vender para ter prejuízo, é aí que a gente está falando, né? Qual é a hora de parar? Sim. É a hora que você identifica muitas vezes, e eu falei isso, nós participamos essa semana de uma rodada de negócios e eu estava falando para o pessoal, é isso. Sabe aquele empresário que está vendo que a energia demandada é desproporcional ao retorno? Isso pode acontecer durante um tempo, mas não o tempo todo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente? São pequenas luzes, né, que se acendem ao longo do tempo e que o empresário tem que estar aberto, né, para perceber essa alteração aí que está havendo no mercado como um todo. E isso, quando eu estou falando de mercado, eu estou falando do meu fornecedor, eu estou falando da minha estrutura interna, que a gente estava falando aqui antes de começar, minha estrutura interna, o que eu faço? Se eu aumentar, eu diminuo, fica compatível com a minha receita, como é que eu faço? Eu diminuo o meu resultado durante um período, por quanto período eu posso fazer isso? Ah, mas Wanderlei, isso é muito técnico, é muito difícil, por isso que o empresário precisa buscar subsídios para conseguir fazer essa conta. E não só o subsídio, mas o aconselhamento, né, Wanderlei? Que foi o que a gente estava falando antes também. Porque muitas vezes... O aconselhamento desde que não seja com o Zé. Não. A cara dela. Não, eu tô falando de profissional. Profissional, não tenho a menor dúvida. Porque nesse momento é muito comum as pessoas achar... Não, porque o recurso financeiro ele já chega num momento que já está no limite, né? Escasso e coisa e tal. E ele fala, cara, eu vou gastar agora com um conselho quando eu precisaria, sei lá, trocar
a pintar o cômodo, trocar o funcionário, fazer qualquer coisa. Só que é uma economia na cabeça dele, não tangibiliza da forma correta, e aí ele não entende que um conselho da pessoa certa... Eu diria o seguinte, o que tem me preocupado muito, de novo aqui, estou me colocando do lado e não contra o empresário, tá, gente? Fique claro isso, para que não haja um mal-entendido aqui. O que eu acho, muitas vezes, é que está faltando um pouco de esforço no sentido de perceber a temperatura da água. Tá, fale mais. Sabe, a água muito fria ou muito quente, ninguém se sente bem naquele ambiente. Uhum. Então, se você consegue medir a temperatura da água para um banho, usando aí a analogia, por que não medir a temperatura da água da tua empresa? O pessoal está fazendo como faz o sapo. A gente usa isso muito na universidade para dar o exemplo, né? Nas aulas de empreendedorismo lá, que é a questão da característica que o sapo tem de se adaptar à temperatura da água. Então, você pegar uma panela, põe a água para ferver, bota o sapo lá dentro, o sapo vai se acostumando àquela temperatura, e quando ele realmente for ter sensação, né, ter a percepção de que a água está muito quente, já está cozido. Sim. Então, o que eu vejo muitas vezes, e aí tem uma linha tênue, não, mas você fala que você tem que insistir, tem que persistir. Tá, mas você tem um limite, como a gente estava falando de deadline, sim, né? Você tem um limite até onde você pode persistir. Porque a partir daquele limite, me perdoem a expressão, mas insistir é burrice. E eu vejo empresários, a gente tem alguns exemplos vivos, recentes, de empresários que querem auxílio, mas querem auxílio de formas que a gente não tem como ajudar. Porque ele precisa, em primeira pessoa, se colocar na posição de que eu preciso ajuda, eu vou ouvir o que os caras têm a me dizer e eu vou seguir por esse caminho. Se ele quiser que o empresário chegue lá para você, eu preciso vender, Maria Fernanda. Sim. Deve chegar lá todo dia. Vai te procurar, eu preciso vender. Todo momento. Bacana. Desculpe, você não faz milagre. Porque para que você possa ajudá-lo a vender, ele tem que firmar com você um compromisso de que o produto tem que ter qualidade, o produto tem que ter preço compatível com o mercado, ele precisa te oferecer aquele produto na quantidade que ele se propõe a vender, porque senão ele te deixou de mãos atadas. No meu caso, a gente conversa muito sobre isso, eu falo muito para os clientes que é visível o resultado do cliente que se envolve. Perfeito. No digital, assim, ó, não tem como. Já passou pessoas lá dentro que nem em reunião de alinhamento a gente consegue conversar e que não tem o resultado. E fica ali. Fica algo que é para, sei lá, presença digital. Se você quiser ter um e-commerce que venda numa rede social, uma rede social que aconteça porque ela acontece, tem que estar minimamente envolvido no que quer que seja. Não tem como fazer uma agenda, por exemplo, para conversar com a pessoa uma vez no mês. É impossível. É porque alguém vendeu para esse cara, vamos e convenhamos, alguém vendeu para esse cara que ele ter uma aparição, né? Ele aparecer nas redes sociais. Uma aparição foi boa. Aparição. É assombração. Tem um espírito. É espírito, né? Eu falei aparição exatamente por causa disso. Como se fosse um fantasma lá, né? O cara tem a aparição aparece, assim. na rede social. Porque aparece de uma hora para outra, cara. E já que é de hoje... E some, né? E some, é espírito. Aparição. Aparece lá. E alguém falou para esse cara que se ele tiver like, se ele tiver lá visualização, se ele viralizar, ele vai vender muito. Cara, isso me dá um arrepio, por isso que eu falei da aparição. Porque a gente vê algumas coisas no mercado, e por isso que eu vou voltar a insistir nisso. A gente está falando aqui de vá buscar ajuda. A gente está falando aqui de vá buscar apoio, vá buscar conhecimento. Gente, busca no lugar certo, pelo amor de Deus. Sim. Se o cara está falando tudo o que você queria escutar,
Tá errado. Tá errado. Cara, não pode estar certo. Algo de... Ele tem que ter algum ponto, entendeu? Sim. De ressalva para que alguma coisa seja feita. Senão está tudo certo, está tudo bacana. E nenhuma empresa pode falar aqui, seja pequena, média ou grande, vai bater no peito e falar, tá tudo redondo. Não. 100%. Mentira. Não, se tiver, tem alguma coisa errada, dona Helena. Para que se você escarafunchar, você vai achar. É. Agora, tem muito a ver com o que você falou, e eu tenho alguns exemplos disso. Eu iniciei agora, recentemente, a assessoria para uma empresa, né, consultoria propriamente dita, a gente está começando pelo começo, lá com ela, e tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Vai decolar. Como é que você sabe disso? Porque a empresária, o pessoal fala muito aí, né, do empoderamento feminino, é uma empresária. Sabe quando compra a ideia, arregaça as mangas e vamos fazer? Sim. Nós começamos a conversar, depois do primeiro bate-papo, no final de semana ela já me mandou umas imagens. Estou fazendo no papel. Que eu falei para ela, na hora que você chega em casa, cata a folha de sulfite lá e a caneta, não começa a fazer muito rebuscado do computador, não. Faz no papel e na caneta lá. Começa a desenhar esse troço. No fim de semana ela me mandou as imagens dela fazendo lá o trabalho e já discutindo e me questionando. Eu vou ver aqui. Nós fomos para a reunião e já veio com alguma coisa muito interessante que ela estava fazendo e já vamos marcar, eu quero que a gente converse com a equipe, vamos marcar porque eu quero que a gente já faça isso, vamos fazer aquilo, vai fazer o outro. E o que eu quero dizer com isso? É esse o jogo. Né? Não é contratar a consultoria ou a assessoria de marketing da Fernanda, lavar as mãos e falar que vai se resolver sozinho. Cara, não vai. Então você já respondeu a minha quinta pergunta. Qual que é a maior característica do empresário que não vai fechar, independente dos ventos difíceis? É a ação. Eu temo muito que ninguém é bom em tudo. Primeiro ponto. Então o Vanderlei está falando aqui também, não sou de forma alguma passiva de não errar. Erro e erro muito. E já errei muito mais lá atrás. A experiência vai te trazendo algumas bagagens, você erra menos. Sim. Mas ninguém é perfeito. Ponto. O cara que normalmente tem menos dificuldades, porque aqui eu não estou falando que o mar de ninguém é tranquilo. Ele tem os momentos de mar tranquila, ele tem os momentos de tempestade, e é assim mesmo. Um dia não é igual ao outro de forma alguma, e se você passar por um período que está muito tranquilo, pode caçar, porque tem alguma coisa errada. Tá furado o barco que você não viu. Tá entrando água por algum lugar, vai procurar o que você acha. Então vamos lá. O que tem menos dificuldade é aquele mais predisposto a conversar. A perceber o seu negócio, a questionar, a comparar o negócio dele, às vezes, com um outro segmento que não tem nada a ver, porque a turma tem uma mania de se comparar muito ao seu próprio segmento. Gostei disso. Olhar muito para o seu próprio umbigo e ficar muito dentro do seu segmento. Mas o que o outro segmento está fazendo? Porque, às vezes, a solução para um mercado está lá no que o outro fez. E não tem essa, ninguém inventou a roda, gente. A roda já está inventada, não vou reinventar. Sim. Mas eu posso, e a gente faz isso com muito do que o Vanderlei está falando, não é criação do que eu falo. Foi aquilo que eu estudei, que eu analisei, que a gente testou, que a gente viu que funcionou, e do mercado A vai para o mercado B e assim sucessivamente. Né? Então, sair fora da caixinha, como a gente fala. Esse é o empresário. É aquele cara que bota o orgulho de lado, ou no bolsinho aqui da camisa, né? E fala, cara, eu posso estar realmente cometendo alguns erros, eu posso melhorar, eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente e eu vou buscar formas de fazer diferente. Às vezes as pessoas me questionam muito, eu vim agora à tarde de um questionamento desse. Mas, Vanderlei, às vezes não fica muito claro, por exemplo, o que é que você faz. Opa! E às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, mas Maria Fernanda, o que a Plim faz? Tá. Ô Elton, o que a TecJob faz? E, cara, a gente faz um esforço louco o tempo todo para dizer para as pessoas o que a gente faz. E é incrível como as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, vou usar o meu exemplo, o teu, do Elton aqui, para dizer para as pessoas, realmente, as pessoas sabem o que é que você faz, o que é que você vende,
Qual é a extensão disso? Que eu acho que é uma das dificuldades que a gente vive hoje em todos os segmentos. E talvez não seja nem pela dificuldade, às vezes, de comunicar. As pessoas absorvem pequenos highlights, né? Pequenas luzes lá que piscaram de alguma coisa e acham que é aquilo. Ah, mas você não fala para o pessoal o que você faz. Eu faço consultoria de gestão. Os 2 pilares meus são capital financeiro e capital humano. Então, tudo que estiver relacionado à grana, tá? O Wanderlei ajuda. Tudo que estiver relacionado a capital humano, o Wanderlei ajuda. Quando ele puder conciliar esses 2 diante da dificuldade da empresa, ele vai. A característica mais generalista do Wanderlei dá pitaco num monte de outras coisas, baseado em 40 anos de experiência. Uhum. O que a Maria Fernanda faz? A agência Plim faz isso. E a gente vive falando isso o tempo todo para as pessoas e ainda tem dificuldade de entender. André, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque tem gente que acha que abriu a porta da empresa, lá do estabelecimento, é só ficar esperando o cliente vir. E não vai vir. Hoje, com tudo aquilo que a gente faz em redes sociais, com tudo aquele trabalho que a gente faz, de divulgar produto, de achar nicho, de ir atrás do cliente, está difícil. Imagina, e você estava falando, estou falando isso porque você comentou daquele cara de 10 anos de empresa. Sim. O mercado de 10 anos atrás é totalmente diferente do mercado de hoje. Aquele mercado estável, estanque do comércio off, principalmente, né? Mercado off que a gente está falando aí, não existe mais, cara. Encontrei o empresário essa semana, estava conversando com ele, é uma empresa de terceira geração aqui de Franca. Uhum. Família Maniero lá. Eu acho muito bacana isso. Eu estava conversando com a terceira geração, ele estava lá num evento junto com a gente, e eu falei, cara, eu conheço a empresa desde que eu vim para Franca há 30 e poucos anos atrás, né? E é bacana de ver isso. Inclusive, é difícil de você ver no mercado hoje empresas que já estão na terceira geração. Uhum. Muitas quicaram no meio do caminho. Então, isso de longevidade da empresa, que é a estatística que a gente estava falando aqui, as razões pelas quais as empresas quebram, é muito interessante você ver como elas não estão dando sequência. Talvez até porque algumas não se preocuparam em mudar um pouco o contexto, que é o que você estava falando, e outras que começaram a tirar para todo lado e perderam a essência. Aí chega, o que essa empresa faz hoje? Você não entende. E aí você entende que a gente tem essa dificuldade também nas nossas empresas. Você com a Plim, o Elton com a Tec Jovem, o Wanderlei com a consultoria. As pessoas entenderem o que a gente faz. Por que eu acho que isso tem alguma coisa? E todos nós, e quem nos assiste também vai ter que trabalhar isso. Preguiça. A turma acostumou com a coisa fácil. Então, achou lá fácil, aquele lá vai esse aqui mesmo. Não se preocupe em comparar. Eu estava conversando hoje com uma empresária, a gente fez uma visita técnica a uma empresa aqui da cidade, e no intervalo eu estava conversando com uma empresária, e a gente estava falando exatamente sobre isso, essa questão como é que eu vou colocar isso? O mercado amplo do jeito que ele está, e quando a gente falou de concorrência, cara, ninguém está olhando muitas vezes para qualidade. A galera está olhando para preço. A gente está no movimento do mercado novamente de preço. De preço. Então, a gente já falou disso, né? Os marketplaces da vida, que é muito a tua praia ali. Não estou falando para não fazer, mas é o exemplo da caneca. Se eu não tiver condição de entregar essa caneca para o meu cliente aos R$10, talvez não seja esse a minha praia. Mas tem tudo a ver, Wanderlei, com essa questão do tempo. Normalmente, o mercado que está buscando preço é o mercado mais... esse que fica atrás de coisa rápida. Sim. Porque para você vender outra coisa que não for preço, você vai precisar de tempo. Não tenho dúvida. E algo que entregue qualidade e satisfaça não só necessidades, mas desejo, né? É aquilo que a gente fala de valor agregado, tem mercado para isso.
Tem. Então não é à toa que as marcas de luxo cada dia aumenta mais, não? O carro, por que o Elon Musk é rico do jeito que é? Porque vende um dos carros mais caros do mundo, mas leva tempo. Então, tem um pouco a ver, inclusive, com essa questão do fechamento. Tem. Que a gente Tem, fecha sim. agora a coisa da concorrência. Você quer concorrer e brigar por preço? É um mercado. É o mercado. Não, eu quero ter um produto diferenciado que atenda desejo, que atenda outro nicho, e aí você vai ter que entregar, né, muito, mas também pode cobrar mais. Porque também a cobrança ela é proporcional. Ninguém vai pagar 1,5 milhão num carro importado se ele não tiver uma entrega, né, interessante. Ele vai pagar 100 mil reais, 150 mil reais aqui num popularzinho. São dois clientes um pouco diferentes. O que paga 150 mil pelo veículo, que ele precisa para o seu uso do dia a dia e coisa parecida, e 1,5 milhão de reais num outro veículo que provavelmente não faz metade do que esse aqui faz. Né? Até pelas características das nossas ruas e coisa parecida, mas é desejo. Uhum. Então, não vai nem lá no 1,5, não vem nem no 150. Acha alguma coisa no meio do caminho aí que você possa trabalhar sem uma concorrência tão direta, que você possa trabalhar com uma precificação legal. Para com essa mania, a gente falava isso hoje. O Elton estava lá comigo nessa visita técnica hoje, a gente falava isso, para com essa mania de quero ficar grande. Você não precisa ser grande, cara, você precisa ser rentável. Você acha que essa expectativa desalinhada, que é o que faz muita gente querer fechar, enveredar por caminho errado. Querer fechar ou querer mudar de eu estava discutindo, porque achou difícil e quer mudar o modelo. Eu estava discutindo isso com um empresário outro dia. Eu preciso aumentar minha produção, porque me apareceu aqui uma oportunidade de entregar mais 500 produtos. Legal. E o que você precisa fazer para aumentar essa produção? Não, tem que comprar uma máquina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E essa máquina, quanto custa? Custa X, e quanto ela tem de perspectiva de produção? 1.500. O que você vai fazer com a diferença? Como assim? Falei, cara, você vai fazer um investimento no equipamento para produzir 1.500 peças. Se você tem uma demanda de 500, esse custo, esse investimento que você está fazendo para adquirir a máquina, mais os custos dos insumos e de tudo, vai compensar? Sabe o que você está querendo dizer que não vale a pena? Eu falo, estou falando que tem que fazer conta. Porque talvez, se for um contrato único, uma vez única que você tem que entregar mais 500 peças, ou durante 3 meses que você tem que entregar mais, talvez realmente não vale a pena. Talvez esse é o buraco do barco que está vazando água e ele não viu. Porque vender 500 peças pode significar muito. Depende, se eu tiver já instalada, né, capacidade produtiva de mais 500 peças, isso é uma coisa. Talvez eu aumente aí um pouco de mão de obra, uma hora extra, alguma coisa para entregar um pedido adicional. Isso acontece muito tipo em momentos sazonais, né, final de ano, coisa parecida. E outra coisa é você ter uma oportunidade que apareceu que você não faz conta. Não, mas a oportunidade eu não posso perder, mas faz conta, criatura. Ah, mas não sei fazer essa conta muito legal. Vai procurar alguém que te ajuda, mas não atira no escuro. O que eu vejo muitas vezes é as pessoas atirando para lá e para cá sem fazer o básico, que é uma continha, acreditando que vender mais 500 peças, a gente já vai falou resolver. Aqui, aumentar faturamento não quer dizer rentabilidade, não quer dizer resultado. Porque você vai empregar muito mais custos no meio da história para entregar aqueles produtos do que você vai conseguir de retorno a partir deles. Então, eu usei esse exemplo exatamente por conta disso. Uma das questões aí está, né, nessa ausência, nessa clareza aí de metas, de objetivos e de capacidade. Você pergunta para alguns empresários, segmento de indústria, por exemplo, né, mas qual é a tua capacidade produtiva? Alguns vão te dizer que não sabe. Depende, varia. Como assim depende, varia? Vareia, né? Vareia de como eu acordo. Sabe? Como assim, cara? Me explica isso. Vareia. Depende, varia. Não, porque tem assim, tá, você começa a olhar e fala, não, desculpa, você não sabe o quanto você tem de nível de produção, você tem tanta instabilidade na tua linha de produção que não dá para apostar nada em cima disso. Uhum.
Ah, mas não é difícil. É difícil. Não vou nem discutir esse tema mais do é fácil. É difícil. Mas, cara, é necessário. Se é fácil ou se é difícil, é a batalha nossa de todo dia quando empresário. Agora, pressupor, né, algumas coisas, enveredar por alguns caminhos baseado no Zé, né? Ah, o Zé falou para mim fazer mais. Não faça, porque é o que a gente está falando, né? Então, falta planejamento. Existe aí sim algum despreparo financeiro do empresário, é uma das outras razões apontadas na pesquisa. E eu estou falando de uma pesquisa, não é o Vanderlei que está falando, tá, gente? É uma pesquisa feita pela FGV em parceria com o Sebrae, que levantou 7 pontos. Eu diria até que existem mais, mas eles levantaram 7 baseados na pesquisa, né? Então fala de falta de planejamento, que a gente já falou aqui, despreparo financeiro, que a gente já falou em outras oportunidades, caça lá no YouTube, está lá, alguns para trás falava de gestão financeira, a gente falava de educação financeira. A questão da concorrência, que a gente já abordou, estou lendo aqui, mas a gente já foi falando sobre. Falta de conhecimento sobre gestão, é o exemplo que eu dei aqui da empresária que eu estou assessorando, acordou, desorganização. Desorganização, né, subentenda, dificuldade, né, de fazer a gestão. Sim. Entra na tua praia, um dos outros itens, é o marketing ineficiente. Acho que é mesmo, porque os caras acham que eu vou falar com o marketing, vou vender mais, como se isso tivesse uma relação direta. Você já falou sobre isso, inclusive aqui numa outra ocasião. Caça lá, que a Fernanda fala muito claramente. Marketing, traduz a palavra para o português, é mercado. Publicidade, propaganda, venda é outra coisa. Mania de jogar tudo nas costas, como a gente já disse, da menina do marketing. Hoje eu brinquei com o Juliano, do menino do marketing. E ele cita uma outra coisa que é interessante. É despreparo financeiro, que a gente falou lá, e descontrole financeiro. Porque eu entendo que acaba sendo decorrência do outro, né? O despreparo para lidar com finanças causa, muitas vezes, o descontrole financeiro. Então, são duas coisas diferentes, mas elas estão muito interligadas. Sim. Eu diria até que o descontrole financeiro estaria ligado lá no despreparo, mas foi a FGV e o Sebrae que separaram, devem ter as suas razões. E o último, que eu até inverteria aqui a ordem, mas eles acham que é menos relevante, aqui são as razões e não a forma de conduzi-las, né? Que é a ausência de metas e objetivos. Então, se eu for pegar esses 7, né, colocá-los numa ordem para dar uma dica para o empresário de como diminuir esse grau de dificuldade dele, que ele tem levado muitas empresas, isso dói, tá, gente? Quando a gente falou todo lado, sou solidário do empresário, cara, é triste ver empresa fechando as portas. E aí eu vou fazer uma parte aqui. Volto em realocar essa sequência aqui na sequência. Tá. Existem algumas coisas que a gente tem visto aí no mercado que me preocupam pelo seguinte, e aí a turma tem que tomar cuidado para não fazer essa confusão também. Existe aquele cara que tem a dificuldade de fazer gestão, o despreparo financeiro, aquilo vai levando um tempo, porque o jeito que ele fazia antes não faz hoje. Sim. Então aquilo vai gradativamente ladeira abaixo, como a gente diz, né? E aí ele fecha. Tá, decidiu por fechar. Vou fechar, não tem jeito, não aguento mais, vou ver o que eu faço aqui, tenho que pagar os fornecedores, tenho que pagar meu pessoal, tenho que fazer meu acerto. Esse cara aí, ó, bato palma para ele. Tá tudo certo, amigo. Faz parte do jogo. Vamos pro próximo, encerra esse campeonato. Sim, vamos arrumar a casa, vamos arrumar o time. Eu queria ressaltar aqui um comentário que deixaram aqui. Mas dentro voltando ao exemplo do maquinário aí, né? Eu comprei a máquina que faz 1.500, estou com uns 500. Mas se eu pedir para alguém arrumar mais uns 10 clientes para mim, dá certo? Isso me lembra um cara que eu escutei uma vez falando, se eu pedir para alguém arrumar um cliente, né? E aí aquela história, cara, se eu já consegui e estou comemorando aqui 500 no susto, já estou até predisposto a comprar máquina e coisa e tal, não estou dizendo não faça, mas é mais ou menos como o módulo lá de educação financeira, né?
é garantido. Cara, nada na vida é garantido. Não. Esse provérbiozinho, se eu arrumar mais alguns, é que faz toda a diferença. Porque e se eu não arrumar? Na história não existe o e se. Sabe? Então, seguinte, eu vou comprar a máquina apostando as minhas fichas que eu vou arrumar mais 10 clientes para cobrir a diferença. Bacana, pode ser. Desde que você esteja consciente e tenha um financeiro suficiente para cobrir a brincadeira da minha aposta. Não está na moda agora? Tem nego endividado, tem nego vendendo casa, entregando carro de tão endividado com esses jogos online. Misericórdia. Se liga, tá, pessoal? Ai, nossa, não. Tem gente Além entregando. de tá ruim, tá difícil. Além de tá difícil, Ué, não. o cara tá tão desesperado Não, que o pelo amor negócio de não tá indo Deus. bem que ele tá apostando nesses troços Não. achando que vai voltar dinheiro. Então, guardadas as proporções, Aham. fazer essa aposta dentro da empresa é mais ou menos como você jogar num jogo desse, meu amigo. Se você tiver caixa suficiente para fazer a aposta, eu vou dizer, faça. Ai, mas eu vou precisar pedir um empréstimo. Peça. Até porque a gente não cresce se a gente não fizer algumas apostas. A gente não cresce se não fizer algumas dívidas. Não, mas não em jogo, né? Não é no jogo que eu tô falando, é para comprar a máquina do Vamos Elton. deixar lá. claro que não é no Tigrinho. Né? Não, é para comprar a máquina do Elton. Pra Então, deixar eu claro. quero apostar nesse negócio. Eu vou comprar a máquina, eu vou pegar um empréstimo, eu vou me criar uma dívida para esse troço. Tá tudo certo, cara. Desde que você tenha consciência que você Do está fazendo risco. uma aposta e que aquilo pode dar certo ou aquilo está dando errado. Sim. Não estou falando para não fazer. Faça, mas faça consciente do que você está fazendo e, principalmente, apostar no escuro, não sei. Eu faria conta. Eu colocaria alguns objetivos. E outra coisa, quem é que ele quer que arrume os 10 clientes? Provavelmente outra pessoa, né? Eu conheço um empresário que está numa situação dessa, você conhece também. Depois você mas vê o comentário do Diego. me arruma alguns clientes. Como assim arruma alguns clientes, criatura? Eu tava vendo aqui outro site. Eu estou vendo vocês olhando no comentário, eu não estava vendo. Meu celular travou, sacanagem. Olha, o Diego está aqui. Afinal, quais são os pontos cruciais que costumam levar as empresas ao fechamento, tá? Primeiro, falta de planejamento, de novo, Foi o Diego né? que fez essa pergunta, né? Sem vergonha. Segundo, desorganização financeira. Terceiro, falta de realização pessoal, Vanderlei. Você vai me perdoar? Eu estava lendo o comentário. Não vou falar de novo. Eu não prestei atenção. Ao Que vergonha, viu? Só. As caixinhas. As A caixinhas. caixinha, é. Olha lá, mas se o Zé falou que dá lucro, é só investir. O Diego tá ficando O saído. Diego tá muito difícil. Volta a fita. Ó, o Idelso também, é só não arrumar, é só xingar a menina do marketing. Tá vendo? Não, os dois Então, o pessoal só faz bota piadinha, lenha na né? fogueira. Tem que botar esses dois pra churrasco. O Idelso sabe dos tombos da menina do marketing. Como é que é? Ele sabe como é que eu brinquei lá hoje? O bagulho é tenso. O bagulho Oba. é tempo. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Porque, enfim. Reformula, desculpa. vai, me Não, perdoa. tava comentando aqui que tem um site que ele traz esse terceiro item que é um pouco, que é o que eu gostaria de falar mais assim na live, né, sobre esse pessoal. Primeiro ele fala de quais são os pontos cruciais, né, que costumam levar as empresas ao fechamento. Falta de planejamento, que é o que a gente está falando. Uhum. Desorganização financeira, a gente sempre fala A disso. pesquisa é parecida com a da FGV. Mas o terceiro ponto ele traz como uma falta de realização pessoal. Por fim, destacamos que não são apenas questões financeiras e administrativas os maiores responsáveis pelo momento de passar o negócio adiante. A insatisfação em nível pessoal pode se dar por inúmeros motivos e afetar diretamente o desempenho do empreendedor. Você já mudou a câmera para mim aqui? Já. Acho que eu perdi essa Deu aquele qui. Como responder isso de uma forma educada? Vamos lá. Eu concordo com essa pesquisa. Eu só acho que o livro de autoajuda não vai colaborar muito com esse troço, porque de coaching e de pessoas aí tentando fazer autoajuda, o mercado está cheio. E se isso fosse realmente bom, ninguém que está nos escutando ou esse monte de empresas não estariam fechando
se fosse fácil estalar o dedo e o cara mudar, como dizia a nossa colega Mili, o mindset, né? A mentalidade. E eu acho que sim, faz algum sentido. Eu acho que hoje, se a gente fizer uma análise do mercado, a gente tem que tomar muito cautela com isso. O mercado como um todo, quando as estatísticas e a mídia fala do número de empresas que abriram, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem muita pejotização no meio dessa encrenca. Então, isso é perigoso, inclusive, porque o cara abre a PJ para prestar serviço para a empresa que ele já trabalhava CLT. Sim, sim. A hora que ele perde o vínculo com aquela empresa, ele tem uma PJ, ele acha que ele sabe fazer aquela mesma coisa depois no mercado como um todo. Sim. E na verdade, a gente defende, desde lá das aulas do empreendedorismo, que empreendedor é aquele cara que já começa a ser empreendedor dentro da empresa, mesmo que for o CLT. E a gente brincava hoje de manhã, fazendo lá a visita técnica, entre um pavilhão e outro, a gente vai jogando conversa fora e fazendo piada, né? E o pessoal estava falando, porque alguns eu não tenho mais paciência para CLT. O mercado não está mais direcionado para CLT. Exemplos como o meu, que ficou 30 e tantos anos CLT, não vão existir mais. E eu faria aqui várias razões pelas quais isso não vai acontecer. A primeira delas está estampada em muitas coisas aí de redes sociais empresariais, né? Eu vi até um recorte essa semana com um anúncio de vaga de um diretor de recursos humanos com um nível de exigências lá bastante considerável, uma remuneração de R$ 3.500. O pessoal da rede até estava brincando se era piada ou o que é que estava acontecendo, porque com aquele nível de exigência, R$ 3.500 está osso. E assim está se direcionando o mercado. E por isso que essa coisa do empreendedor, do empresário, está tão latente aí. E está entrando muita gente que tem perfil, está preparado para, e está entrando muita gente que não está preparado para. Não sabe de nada. Então, essa situação que a gente está vendo, estatística aqui, e você está falando da empresa de 10 anos, a tendência dessa encrenca não é melhorar nesse momento, porque nós abrimos muita PJ aí da pandemia para cá. Sim. E muitas delas, por exemplo, o Vanderlei não está falando, é só ler as mensagens por aí, né? A questão das startups, né? Com aquele boom lá no começo, né? O pessoal colocando dinheiro em cima, aí começaram a perceber que o resultado desenhado não estava se efetivando. Isso muitas vezes é frustração para esse empresário que começa um negócio, faz a conta, né? E o cara que fez essa pesquisa aqui é um dos que, na minha opinião, humilde, pode ser um dos responsáveis por essa brincadeira, porque faz uma consultoriazinha lá meia boca, faz para o cara, não pode tocar um negócio que é legal e na conta não está muito próximo da realidade. É aquela questão da coisa técnica entre a teoria e a prática. Mas voltando lá, acho sim que tem muito a ver, e aí eu vou colocar de novo o positivo e o negativo. A mídia e a galera que quer vender livro de autoajuda, bota o jargão, né? Faça aquilo que você gosta e você não vai precisar trabalhar um dia na sua vida. Novela ou filmezinho daqueles bem... É a romantização, né? Isso, você usou o termo, não fui eu, tá? Não. A romantização está na moda. Então, não só desse modelo de empresário, mas de um monte de coisa. Então o cara fala, não, porque me falaram que se eu fizer o que eu gosto, não vou sofrer. Eu vou ter sucesso, porque eu faço aquilo, eu faço bem, e parará. Desculpe, mas o mercado está cheio de gente que faz tão bem ou melhor do que você, mas que está mais preparado sobre os aspectos da gestão, está mais preparado sobre os aspectos financeiros do que você, meu amigo. E aí, de novo, você vai cair na vala comum. Não, e ao contrário também acontece. Às vezes o cara está despreparado, mas tem um monte de coisas, de pontos
dentro, né, da cestinha dele ali. Ele está menos preparado, só que ele está mais envolvido, talvez ele esteja até com dinheiro mais do que você, ele sai na frente e entende. Sim. Por conta dessa sequência Inclusive, de coisas que tem que fica ter. estranho, não é? Porque quando você olha alguns exemplos aí de empresas, empresários de sucesso, a minha nora acho que fala um pouco sobre isso. Com grana é fácil, né? Uhum. Só que não é Às vezes não é nem a o Vanderlei que é maioria. pior, e às vezes a gente não está falando nem de qualidade. Dependendo de alguns produtos, principalmente no infoproduto, isso acontece muito. O infoprodutor, muitas vezes, ele não precisa estar 100% dominando o Então, eu não assunto. estou dizendo que está errado, gente, pelo amor de Deus. Você tem grana, vá fazer lá, vai, compra a franquia. Né? O cara que tem grana, normalmente, compra uma franquia, porque dá menos trabalho. O modelo já está pronto, o negócio está tudo bacana, e ainda assim, Ele corre um risco. não é nem isso. Lá atrás, se você tivesse grana, você comprava uma franquia do McDonald's. Você comprava uma franquia da Cacau Show, de algumas empresas aí reconhecidas aí do mercado. Hoje em dia, se você não comprovar que você tem capacidade de gestão, de aguentar, não tem conversa, meu amigo. Então, para ser franqueado hoje, não adianta só ter dinheiro. Você tem que comprovar capacidade de gestão. Então, para você ver como o mercado também ficou mais atento. Por quê? Porque eu compro uma franquia, se eu não tenho capacidade de fazer gestão, eu posso, muitas vezes, denegrir ou manchar a imagem da marca. E a marca não vai se colocar nessa situação, meu amigo. A realidade hoje é um pouco mais complexa, por isso a gente poderia ficar aqui, já estamos hoje a 1h18, mas a gente poderia ficar aqui 2, 3 dias falando sobre esse tema e não falaríamos sobre tudo. Sim. Porque é bem complexo esse negócio. Então, só para finalizar, o Elton ia falar alguma coisa? Elton? Não, eu lembrei de vou até colocar minha câmera aqui, que é uma história um pouquinho longa. Eu lembrei de uma marca que eu trabalhei por alguns anos, e é uma marca de grife, é uma marca bem conhecida, né, de sapatos e bolsas. E essa marca, ela tem um nível de mercado muito grande, ela atende uma fatia que é diferente do comum ali. E com esse exemplo, na época, esse franqueador, ele vendia a franquia para qualquer um que tinha o dinheiro, e ele fez essa ação, e o franqueado comprou essa, não passou assim um mês, ele estava desfilando produto de grife no meio da praça central, com as Casas Bahia e uma funerária atrás, assim, e filmando e pondo isso na internet. Não. Aí eu lembrei, quando você falou do denegrir a marca, isso acontecia assim, era dia sim, dia também. Direto. Então quando eu estou dando esses exemplos, na verdade, no sentido de dizer para o pessoal, gente, vocês não estão sozinhos, e não estão só no sentido da dificuldade, tá? Não é a tua empresa que está passando por dificuldade. O mercado como um todo tem um nível de instabilidade que exige um esforço maior do empresário para perceber esse mercado, para ter alternativas aí. Então, o Diego fala aqui, né? Você acha que uma gestão eficiente consegue suprir a falta de conhecimento da área que o empresário está investindo? Duas coisas, né? A falta de conhecimento da área vai te colocar como refém do cara que você vai contratar para tocar. Quando investidor. Estou imaginando aqui, Diego, que você está falando de investidor, né? Eu tenho a grana, vou investir num negócio e eu não tenho conhecimento sobre marketing. Sim. Então, sou investidor lá da Plim. Vou virar sócio da Maria Fernanda, vou colocar a grana lá na Plim e vamos tocar. A gestão eficiente tem que ser dela. Mas eu tenho que conhecer um pouco desse mercado, porque eu estou colocando a minha grana lá dentro. Então, eu preciso ter condições de entender o negócio que não é meu, Sim. é dela, mas eu preciso ter o mínimo de condição para não ser, vamos usar o termo, a Maria Fernanda não faria isso, mas com certeza, para não ser enganado, né, pela pessoa que está tocando investimento. E eu vou dizer que isso não é só da questão do cara que faz o investimento da empresa. Um gestor de uma empresa. Né? O gestor da empresa precisa conhecer da área do Diego, aí, de desenvolvimento de software, tecnologia. Ele precisa conhecer um pouco de comercial. Ele precisa conhecer um pouco de finanças. Ele precisa conhecer um pouquinho de recrutamento e seleção lá, de recursos humanos.
Aí sim ele consegue fazer uma gestão mais eficiente. Então o conhecimento ajuda você a conduzir o teu negócio de uma forma mais adequada, seja quando investidor, seja quando empresário. Você não precisa fazer o financeiro, mas você precisa ter alguma noção de como é que funciona aquilo para colocar a pessoa do financeiro num ângulo de visão que te permita monitorar o que está acontecendo naqueles departamentos e assim sucessivo. E a Nayara brincou aqui, né? Faça aquilo que você gosta, você terá que trabalhar e dedicar mais ainda. Perfeito, Nayara. É isso aí mesmo. Porque não quer dizer que você vai fazer o que você gosta. A gente já brincou aqui um exemplo. Eu cozinho bem, vou montar um restaurante. Cara, são tantos fatores envolvidos na gestão de um restaurante que o cozinhar bem passa a ser um detalhe menor, total, às vezes, né, do que o nível de complexidade do negócio como um todo. Questão de matérias-primas, questão do atendimento ao público e algumas outras questões. Haja vista que, vamos falar um pouquinho da nossa cidade aqui, você pede para alguns desses restaurantes, já que eu estou usando o exemplo, algum tipo de alimento via aí os mecanismos de venda online e a previsão de uma hora e pouco de entrega, depois de 3 horas, entendeu? O camarada está dizendo que teve um probleminha e que vai ainda entregar o negócio e você cancela o pedido. A comida pode ser sensacional, mas depois de 3 horas de espera, meu amigo, desculpa, eu não compro nunca mais daquele estabelecimento e tal qual o Vanderlei, eu não sou o único chato de plantão, um monte de gente não vai comprar mais, cara. E a gente está vendo isso acontecer de forma recorrente nos últimos tempos. Eu já falei isso lá atrás. Durante a pandemia, quando explodiu a venda online, durante a pandemia, quando explodiu os iFood da vida lá, não só a marca, mas todos os outros derivados em volta, se eu entregasse uma pizza toda torta, quadrada ou coisa parecida, estava tudo certo, que é o que tinha para hoje. Acabou, gente. Vida normal. Eu estou comprando um alimento X, eu quero que aquele alimento chegue lá exatamente do jeito que a foto está lá no aplicativo que você me vendeu, cara. Ah, mas o que isso tem a ver com o assunto? Isso tem a ver com gestão, meu amigo. E o que tem a ver com o tema? O desalinhamento do que é gestão que faz com que você queira chegar para o fim, né? Não, e a pessoa fala assim, mas por que eu estou perdendo o cliente? Não, o cara é capaz de perguntar para o outro. Por que eu estou perdendo o cliente? E aí eu de vez em quando pergunto isso para o pessoal, e como é que estão as tuas vendas? Ele para. Mas como assim? Não, tá vendendo. Tá. Como assim? Tá tudo legal? Teu pós-venda tá bacana, teu relacionamento com os clientes tá legal, você faz um contato com teus clientes, você faz uma pesquisa de satisfação com o teu cliente, como é que tá isso? Ah, eu tô vendendo. Esse cara é aquele cara que a hora que começar a parar de vender, a hora que a coisa começar a estrangular, ele vai perceber, mas ele não tem ação, porque ele sequer sabe o que aconteceu. No mercado digital é muito comum lojas que só vendem porque o tráfego pago existe. Ok. É o mais, assim, eu vou te falar que 60% das lojas que estão abertas, elas só vendem porque existe uma gestão de tráfego por trás. Ah, Maria Fernanda, mas a gestão de tráfego precisa? Precisa. Ela é essencial, ela é primordial para o e-commerce sobreviver. Só que quem não estiver olhando para o social commerce, quem não estiver olhando para o cliente, para a audiência, não só para os seguidores, mas para o cliente que está te comprando ali, então, pós-venda, o seguidor no formato de o direct, o que você conversa com aquele seguidor, que ele não é só mais o seu seguidor, mas ele passa a ser o seu cliente, a sua audiência, eu falo para você que dentro de 1 ano essa loja fecha. Porque o tráfego, o anúncio, ele está mudando de configuração. Sim. Estão vindo novas ferramentas, novas plataformas, novos formatos de fazer anúncio, porque está todo mundo com o saco cheio de anúncio.
O tempo todo. O tempo todo. E estão mudando, já tem muita coisa acontecendo no mercado. O Brasil, ele é muito lento com as novas, né, tendências de alguma coisa. Por exemplo, o Google, acho que eu já comentei aqui, ele adora o Brasil porque o Brasil só usa o Google. Perfeito. No resto do mundo, existem vários buscadores. As pessoas não ficam só em uma plataforma. Ah, mas é o Google, Maria Fernanda. É, mas é uma plataforma com pessoas né, atrás, com um passível de venda, que é o que a gente faz. A gente vende, né, compra, leilão de palavras e tal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode ter uma tendência de entregar para a gente o que ela quer que a gente veja. Perfeito. E por isso é importante eu ver outros buscadores. Só que o Brasil ele gosta demais de ver só um. É muito fácil encrencar só com um, sabe assim? A gente sempre acostuma com facilidade. E para desacostumar, a gente é um pouco mais lento. Perfeito. A entrada de novas o tempo tendências. o tempo de resposta do mercado brasileiro ele é bem mais lento. E por conta disso, outros tipos de anúncios ainda não chegaram com tanta velocidade no Brasil. Por exemplo, a Amazon faz anúncio fora no Brasil totalmente diferente do que faz dentro do Brasil. Perfeito. Todo mundo de fora já está falando de intenções. Aqui a gente ainda está por público, por interesse, que ainda já é antigo, já para algumas estratégias. E principalmente as automações, não estou falando de inteligência artificial, estou falando de automações, que vocês já devem ter visto algumas do tipo, comente alguma coisa no comentário que você vai receber um livro, alguma coisa, mas não são só essas, tem muitas outras, funis de venda, muitas outras coisas rolando que ainda as pessoas não estão tomando conta. E que principalmente a conversa com a sua audiência, ela precisa ser modificada. Então, redes sociais de catálogo, e-commerce sem humano. Maria Fernanda, mas a gente está falando você acabou de falar de automatizado, a gente está falando de anúncios, você está falando de online, mas o relacionamento é a tendência número 1. A gente vê algumas coisas aí, eu estava até discutindo, não é recente não, foi um tempinho atrás aí. O pessoal fala muito de automação. E por exemplo, o robozinho lá do WhatsApp, né? A meta nada de braçada, sou de Google, mas a meta não é muito diferente. Nada de braçada. Não, total no nesse Brasil, sentido, total. Né? E bota o robozinho lá no WhatsApp e o empresário fica todo felizinho da vida porque o robozinho vai atender o cliente. Só que a gente sabe que o brasileiro, de novo, o tempo de resposta é lento e tendo o robozinho, você sabe que o robozinho tem um limite de 2 ou 3 interações. A partir daí ele quer falar com o atendente. Aí o cara não tem um atendente. Ele acha que a automatização vai resolver o problema, vai eliminar o atendente. Não, a automatização que o cara fez no WhatsApp, eu brinquei outro dia com um cara que desenvolve essas coisas, que eu falei que é a URA que a gente usava lá atrás, com telefone fixo, né? Unidade de resposta audível. Era um robozinho que fazia aquela história. Você ligou para o Vanderlei. Se você quer falar com o Vanderlei, disca 1. Você quer falar com a esposa do Vanderlei, disca 2. Você precisa falar com é o 3. Tá. O atendimento do WhatsApp é essa história. Ele faz o front lá, né? O primeiro atendimento. Normalmente, ele não tem um aparato suficiente por trás para fazer aquele atendimento pleno através do robozinho. Mas também não deixou gente preparada para dar sequência. Não foi mapeado. Então, cara, ele não olhou até onde o atendimento, o robozinho vai e é até onde que eu tenho que entrar. Porque dependendo da situação, cara, bacana. Recebe lá o robozinho, parar, começa o atendimento. Idelson, vou te mandar um caso que aconteceu com o Mercado Livre devido ao robozinho atender as pessoas. O robozinho. Então, muito cuidado quando a gente está falando aqui de automatização. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma galera que acha que vai resolver o problema. Não. Diego teve com a gente aqui no último podcast falando sobre isso, e a gente bateu nessa tecla, né? As pessoas acham que comprar um softwarezinho, comprar um sisteminha, qualquer coisa, vai resolver meus problemas sozinho, né? Cara, não vai. Não vai, porque você precisa estruturar o teu negócio todo para andar
em consonância, né? No mesmo compasso com o robozinho. Ele não vai te isentar de tomar decisão, ele não vai te isentar de tomar algumas medidas, ele não vai te isentar de fazer esse relacionamento, esse monitoramento do que está acontecendo. O robozinho não toma decisão, ele até te dá alguns caminhos, né? Mas ele não vai tomar a decisão. Então, isso é muito perigoso e tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, em razão de todas essas... Não são fake news, porque eu não acho que são notícias equivocadas. Na verdade, estão vendendo aquilo que não pode entregar. O robozinho vai resolver o teu problema. Se alguém te falar isso, cara, tá mentindo, desculpe. É uma solução. E é justamente isso que eu sou mais bombardeado. Assim, você vai navegando no TikTok, nas redes sociais da vida, o que tem de pessoas falando... Eu demiti todos os meus vendedores e agora a solução é só esse carinha aqui. E aí tem um tutorial ensinando, um tutorial de 1 minuto e meio, ensinando você a fazer essa automação. Sabe por que até que eu toquei nesse assunto, gente? Por conta dessa busca da facilidade, né? Até mesmo essa questão do e-commerce, o que tinha há 2 anos atrás de pessoas falando, você só precisa de tráfego pago para ganhar milhões e comprar essa mansão que está aqui. De jeito nenhum. Total. E assim, o que eu falo muito hoje em dia, eu quero muito mais falar sobre isso, é que o e-commerce não é porque ele carrega o ezinho na frente que ele é diferente de ter uma loja aberta, né? Perfeito. E tem as mesmas dificuldades. Eu diria até que tem algumas coisas ali que exigem muito mais esforço, porque você tem que se antecipar a muita coisa. Sim. Né? Uma boa produção de fotos, uma descrição do produto. Não é fácil de fazer um negócio desse. Não. As pessoas acham que é fácil. De repente tem um produto lá na vitrine da loja, é simples. O cara veio lá, olhou, gostou, ele vai pegar na mão, ele vai provar e coisa parecida. Um calçado, por exemplo. Né? Agora, faça isso no mercado Ele vai ter que ter várias fotos de vários ângulos, de várias formas, da descrição do produto. Que essa pesquisa, a gente está falando de 2 anos, no e-commerce ela vira 6 meses. Perfeito. Entendeu? E é algo que, assim... porque tem uma outra até estatística que tem aqui, Vanderlei, nessa questão esses itens vulneráveis, né? E aqui eu busquei aqui, 6 dicas de como saber a hora de fechar uma empresa, mas evitar que isso ocorra, né? Por isso que eu entrei nessa parte até do e-commerce. Primeiro... Oi? Olha o Diego bombardeando aqui. Um cliente me questionou sobre isso, está teimando para implementar uma automação de WhatsApp para passar informação de ordem de serviço para os clientes. Não dá. Mas a ordem de serviço são de produtos que os donos são pessoas de idade e não conseguem usar direito o celular, automação ao invés de pode queimar a empresa. Uma coisa que a gente tem que pensar, valeu, Diego, pela contribuição. Faz o corte agora desse e envia para o seu cliente. Não, cara, a gente tem que entender, e a gente já falou isso, eu escrevi um artigo outro dia sobre isso. Pela primeira vez, a sociedade está tendo tantas gerações convivendo juntas. A gente tem desde baby boomers a alfa no mercado consumidor, no mercado de trabalho. E as empresas estão esquecendo um pouco desses detalhes. Porque muitas vezes essa solução de automação não atende a todos os públicos. Mas hoje em dia ou a pessoa se vira para aprender ou ela vai morrer. E quem disse que a obrigação é dele de estar atrás dessas ferramentas e não de quem está querendo vender, entregar canais de relacionamento para com esse cliente. E nessa linha cai naquilo que a gente já discutiu aqui, lá atrás, nos primeiros episódios, da necessidade que muitas vezes em alguns mercados a gente está vendo de nichar. Opa, nossa. Ixi, isso aí dá outro... Porque se eu bater no que o Diego está falando, se o meu nicho, se a raiz do meu cliente é um público específico, cara, não é o cliente que tem que se moldar à empresa.
E sim, a empresa vai ter que se adaptar a ele. E se ela não consegue se adaptar de A a Z, ela vai ter que começar a fatiar a brincadeira. Que ótimo que você falou de nicho. Vanderlei. Então, vou trabalhar com baby boomers. Ele vai cair no que a gente está falando aqui. Uma boa parcela deles não consegue fazer ainda com facilidade, tem muito medo. E eu recomendaria ter medo. Porque algum tempo atrás todo mundo disse pra gente que a compra on era segura. Ela voltou a ser insegura de novo. O que tem de golpe no mercado o tempo todo tá assustador. Então, não tá naquela vibe de tá 100% seguro, porque a bandidagem arruma sempre um caminho. Mas nunca achei que ficou 100%. Mas o pessoal vendeu muito isso lá Sério? atrás. Vendeu. Porque houve uma melhoria. Porque eu acho que, na verdade, é que a gente precisava tirar o estigma de que era tudo golpe, né? E aí foi noticiado que ficou porque tudo era. seguro. Uma boa parcela era. Vamos e convenhamos, uma boa parcela era. Mas eu vou te falar por quê. Porque o Brasil é a mesma coisa. Nós demoramos a chegar. Sim. Tanto que o que a gente tem para crescer ainda é estrondoso. Ele melhorou quando as plataformas começaram a se integrar. A plataforma, quando você conseguiu linkar lá o teu site, o teu marketplace com o link da empresa que faz o gerenciamento lá das compras, né? O pagamento ou coisa parecida. Você começou a dar um pouco mais de segurança porque você estava conversando praticamente com a administradora lá do cartão de crédito ou coisa parecida. Isso deu uma segurança. Só que os caras começaram a inventar um 71 da vida por aí, e isso abrange tudo. O cara vai lá no site da empresa lá de plano de saúde dele para tirar um boleto para pagar. Os caras encontram uma forma de direcionar aquilo lá para um outro link que ele emite um boleto que é falso. Igual e acha que você pagou. Sim. Então tem muita coisa no mercado que a gente precisa observar. E é disso que a gente está falando. Nincha, né, Diegão? Bacana a contribuição. Se você não tem condição de atender tudo, Vanderlei, vou te falar, vou mais longe com relação a essa troca do nicho aí. Às vezes, o empresário está com a língua de fora porque acha que dá para atender todo mundo. Perfeito. E nichar pode ser um novo, não precisa mudar totalmente do que você está fazendo, mas você precisa, de repente, só nichar o que está fazendo. E isso vai diminuir uma série de problemas que você tinha antes. Perfeito. Porque agora você consegue enxergar uma única audiência, enxergar o produto que você precisa vender para aquelas pessoas e as mudanças que você precisa fazer na empresa. E aí você volta naquela história. Eu não preciso ser grande, eu preciso ser rentável. Exatamente. Talvez se eu trabalhar com um segmento, né, menor, uma venda mais direcionada a um público mais específico, exato, eu vou reduzir estoque de produtos, eu vou trabalhar num espaço físico menor, eu vou ter um atendente específico para aquele tipo de público, a minha comunicação vai ser direta com aquele público, exato, e assim sucessivamente. Então, se eu não tenho perna para fazer isso tudo, é porque o Zé falou que funcionava na empresa do primo. É isso aí, Diego. O pessoal vende isso mesmo. Bota automação no WhatsApp. O Idelson mandou aqui para mim. Perfil do Mercado Livre replica xingamentos por problema de robô da empresa na rede do Twitter, né? O X. Aí fica assim... Nossa, ficou feio aqui. Enfim, Carol, aí depois vou processar vocês, ela fala. Aí o Mercado Livre fala. Tá com silicone na... Gabigol, essa não é a experiência que desejamos a você. Pedimos que envie uma mensagem no privado para falarmos mais segura e resolvermos o problema. E ela fica, esse problema no Mercado Livre, nessa automação, ficou no X respondendo um monte de gente. Não, quantas vezes você não entra em algum site? A gente está falando aqui de WhatsApp, né? O Diego levantou a bola do WhatsApp. Ele trouxe Mas eu já entrei em site de empresa, ou então você entra num Reclame Aqui da vida, né? Para você ver como as empresas não estão preparadas para conduzir aquela solução. Nós vamos atender lá no privado. Então, para que você abriu? Para que você abriu um canal de relacionamento se você vai conversar lá no privado? Vanderlei, mas vocês estão viajando. Não estão falando dos motivos pelos quais os caras capotam e ficam depois botando a culpa, sabe? Sempre lá em Deus. Cara,
Pensa bem o que você está fazendo na tua empresa. A gente no começo da live falou sobre as coisas que a gente vai poder fazer para não fechar, né, Vanderlei? E uma dessas coisas é isso. Não, porque É as pessoas olhar acham, pro né? Eu vou macro, automatizar. O cara me ofereceu automatizar o WhatsApp, me resolver. ofereceu botar um site, me ofereceu isso, me ofereceu aquilo, me ofereceu o outro, falou que vai acontecer, que vai fazer, paraná, eu vou perguntar pro cara, e você acreditou? Uhum. Você não testou, você não quis olhar de um outro cliente dessa mesma empresa para testar como é que funciona, você não foi olhar, o troço, você realmente acreditou no que o cara está falando. E aí depois, quando vem um outro que realmente tem uma solução bacana, e aí é o que o Diego sofre lá com a empresa, quando você leva uma solução legal, o cara já está tão cansado de tomar balão, que aí ele passa a não acreditar mais naquele negócio. Verdade. Bravíssimo isso. Então, é muito complicado. Só para fechar, já que a gente ainda está falando desse negócio, aí você já vem com a próxima. Tá. Eu falei lá no começo da questão de uma estatística que eu levantei. E teve alguns itens aqui que me chamou a atenção. Eu até brinquei com o Elton hoje de manhã sobre isso, né? Eu fiz um levantamento aqui baseado lá no GovBR de empresas ativas na nossa cidade aqui de Franca, no estado de São Paulo. Uma população, segundo o censo de 2022, que está disponível lá no IBGE, de 352.537 habitantes. Está um pouquinho maior já hoje, imagino, porque teve uma colega corretora aqui da cidade que disse que está vindo muita gente para cá, para a cidade, para trabalhar em alguns mercados aí, então está demanda de aluguel, não tem casa para alugar. Então vamos imaginar que esse 352 chegou a 360, ou coisa dessa natureza. Muito bem. Para 360 mil habitantes, a gente tem ativas, segundo esse cadastro lá do gov.br, 4.658 empresas do comércio varejista de artigo de vestuário. Vanderlei, o que isso tem a ver com o papo que nós estamos falando? Abre mais uma. 4.659 para ficar discutindo sexo de anjo, cara. 4.658 empresas de comércio varejista de artigo de vestuário, uma população de 360 mil habitantes. Haja roupa, né? Cara, haja consumidor para tanta roupa. Haja consumidor para tanta roupa. Nem o Brás consegue atender isso, não. E comércio varejista de calçados, aquela que já foi. Eu digo já foi porque eu não vejo mais desse jeito. A capital do calçado, 3.132. Eu achei que até a gente... Haja pé, né? Eu achei até, Vanderlei, nessa pesquisa, que tem muita coisa ainda direcionada para o calçado aqui, né? Você viu, a fabricação de calçados, 1.413 empresas ativas. Ainda. Desculpa, gente. Hoje eu acho que não tem muita gente franca aqui, que tá todo mundo assistindo basquete. Não pro Diego, né? Eu achei que fosse bem menos. Tá? Não pro Diego, mas pro Matheus, cutuca ele lá, Diego. Reparação e manutenção de computadores. Tem vários segmentos, mas que alguns me chamam a atenção. 297. Bicho, 300 empresas de reparação e manutenção de computador. Não tem nem tudo isso. Aonde que eles estão, né? Porque a gente dá um rolê pela cidade, a gente não vê 300. E aí me chamou a atenção porque não é compatível. Não. 260 serviços de entrega rápida. Cara, eu vejo um motoqueiro viajando pela cidade o dia inteiro com entrega para lá e para lá. 260 empresas de serviço de entrega rápida. Então tem algumas coisas que chamam a atenção, né? Comércio varejista de imóveis, 200 empresas. Cara, não é pouco, não, para os nossos habitantes. 170 agências de viagem. Essa eu achei estranho também, eu vi essa aí. Abre mais uma, cara. Vai estar fácil de lidar nesse mercado. A galera acha que o povo aqui... Então compra uma franquia de 5 mil. Para um colega nosso que é do ramo, atividade odontológica, 164. Por isso que a galera tá reclamando, tá ficando difícil, porque a concorrência aumentou. No meu negócio, 157 empresas de consultoria de gestão empresarial. Eu tenho que confiar que tem muita empresa precisando de assessoria, de consultoria técnica de gestão para ter 157 caboclinhos aí
dentro do mercado. Eu vou lá para o fim da fila agora, só para a gente dar uma olhada nos que me chamou. A praia da Fernanda. Por favor. Eu acho que aqui tem mentira. Eu também achei. Agência de publicidade. Não é bem o teu segmento, mas eu acho que é o que mais se aproximou aqui. 34. Não tem mais. Tem muito mais. Quer dizer que para 4.800 lojas de comércio de varejo, Então, tem estamos 34 nadando, agências de estamos publicidade. nadando. Está dando conta mais de tanto cliente, né? Porque só de comércio varejista tem essa quantidade, né? Então você imagina. Gente, eu estou fazendo uma brincadeira, mas falando ainda da questão da concorrência. Por que eu estou falando isso aqui? Vai lá e pesquisa, é de graça, tá? Entra lá no gov.br e pesquisa, porque pode ser até algo importante para você tomar decisão na hora de abrir o teu negócio. Ou de fechar, né? Ou de fechar, cara. Eu vou ficar brigando num mercado de 4.800 e lá vai bolinha. Ou não vou fechar porque eu tô querendo mudar para um ramo que não é o que vai dar certo, vou ficar aqui e vou ser mais... Vamos pegar onde dá para entrar que tem pouco, ou deve ser uma roubada grande, ou realmente é um nicho bacana. Vou lá para no final do relatório aqui, vamos ver o que dá para trabalhar. Operação de aeroporto e campo de aterrissagem. Tem um aeroporto. Não tem concorrência. Abra um aeroporto na cidade, né? Um heliporto. Nossa, por favor, abra um aeroporto na cidade. Até porque o que tem não tá por aí. Eu achei estranho essa pesquisa. Esse dado é do gov.br, por exemplo, planos de saúde tem um. Ué. Na verdade, deve estar falando aqui com registro na cidade. Exato. Aí eu entenderia que tem um, porque o outro que tinha que às vezes muda de... O registro dele não deve ser daqui da cidade. Mas deveria estar, porque a atividade está aqui. Cultivo de seringueira, olha lá, tem uma. Cara, cultivar seringueira. Cultivo de alho, tem uma também, olha lá. E alho a galera consome, viu? Então... Pelo amor de Deus. Acho que eu já sei o que eu vou fechar a Tech Job hoje. Olha lá, camping. Abra um camping, tem um registrado com código de atividade de camping. Meu Deus. Gente, brincadeira, tá? É só para ilustrar algumas questões. Será que não tem aquela questão lá de ontem era bombom, hoje é biscoito de wafer? Será que não tem essas jogadinhas? Eu brinquei com a Fernanda que muito provavelmente no segmento dela tenham outras atividades associadas a uma outra atividade. Isso, verdade. Gasguei feio aqui. Associado a uma outra atividade. Então, tem muito disso, né? O pessoal, até por questões, às vezes, tributárias, quando é possível o meu fazer, tem consultoria, né? Igual você viu. Você pega os quinais lá, você trabalha um pouco no código da atividade por conta da tributação. Se houver uma fiscalização, uma coisa parecida, pode ser que dê problema. Mas a turma nada. Então, esse dado é importante também, como tudo que você escuta, tudo que você lê, tudo que você vê por aí, dá uma filtrada, né? Mas é um dado importante, é um dado que eu acho que precisa ser considerado aí. Vou só refazer aquela ordem que eu deixei para cá, porque aquela pesquisa da FGV com o Sebrae apontou lá 7 causas, né, que levam o empreendedor a fechar a empresa. Falta de planejamento, despreparo, dificuldade com a concorrência, falta de conhecimento de gestão, marketing ineficiente, descontrole financeiro e ausência de metas e objetivos. Ele sinalizou 7. Como é que eu começaria a suprir essas deficiências apontadas pelo Sebrae? Né? Porque ficamos falando aqui, problema isso aqui, mas Vanderlei, o que você me diz, qual seria a minha rota, o meu roteiro, para eu tentar, então, no meu negócio, suprir algumas dessas deficiências apontadas pela FGV e pelo Sebrae em relação aí ao meu negócio? Então, eu inverto aqui. Eu começaria pelas metas e objetivos. Tá. O que eu quero para o meu negócio? Qual é o objetivo pelo qual eu estou abrindo ou eu tenho esse meu negócio? Eu vou trabalhar lá, vamos pegar o Elton aqui, com o estúdio e coisa. Qual é a minha meta? Onde eu estou hoje? Onde é que eu quero estar? O que eu quero? Daqui o que eu quero a desse algum rolê? tempo? Né? Como é que essa história aqui vai fechar? Começa aí.
Depois você vai para o planejamento. Aí vou fazer lá o meu planejamento. Baseado nos objetivos e nas metas que eu estou pretendendo, porque objetivo e meta é pretensão. Ele começa a se tornar alguma coisa mais real quando eu começo a planejar como eu vou atingir o objetivo e a meta. Aí eu faço o planejamento. No planejamento, eu já vou analisar a questão financeira, eu já vou analisar a concorrência, eu já vou analisar as ações de marketing e eu já vou ter que buscar informação aí por conhecimento de gestão. Então, na verdade, 2 desses itens aqui, na minha opinião, são primordiais para você começar a resolver o problema do 7 apontado No pelo resto. cenário. Porque se você definir os teus objetivos e tuas metas claramente e rever isso constantemente, você constrói um planejamento estratégico que, de novo, você precisa rever ele constantemente. Se esse planejamento for bem feito, você já vai olhar através dele a esfera financeira, a esfera da Sai do concorrência, achismo, né, a Vanderlei? esfera do marketing, a esfera da gestão. Então você começa a conduzir o teu Com caminho. clareza. De novo, só para finalizar, planejamento não é bola de cristal. Planejamento não garante, ainda assim, que o negócio vai dar 100% certo, mas ele faz uma coisa que é importante, tanto para o cara que está começando, como para o cara que já está operando. Ele diminui as incertezas. Porque a partir do momento que eu mapeio, eu defino uma rota, eu consigo me posicionar e buscar os recursos necessários para tornar esse objetivo e essa meta factível. Agora, tal qual acontece, né, que a gente brinca muito, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, meu amigo, não reclama se tem buraco no caminho, não reclama se tem muita subida, não reclama se tem muita descida, não reclama se tem muita curva. Por quê? Porque você não definiu um caminho. Quando você tem a condição de definir um caminho, e aí nós vamos usar o mesmo exemplo aqui, você vai buscar que caminho? Que tenha menos subida, menos descida, menos curva e menos buraco. Ou que pelo menos esteja consciente de que é um caminho mais difícil, mas Ou da se eu onde tiver você que quer pegar chegar, buraco, né, eu Vanderlei? saiba que tem buraco. Exato. Perfeito. A colocação é essa. Mas ainda assim eu vou tentar Dá encontrar uma forma de diminuída, fugir do buraco, lógico. né? Se eu colocar lá no Waze a rota qualquer, terra, ponte, qualquer coisa, o Waze vai te levar para onde? Pelo menor caminho, que é que a maioria dos empresários quer, né? Qual que é a solução rápida? Qual que é o negócio fácil? Se eu botar o robozinho no WhatsApp, se eu contratar a Maria Fernanda, se eu contratar fazer uns fácil. eventos aqui com o Elton, tá tudo certo. É isso que ele quer. É a menor distância, né, entre os pontos. Só que, meu amigo, não é assim que a gente traça a Eu rota. lembrei de Ou se você traçar essa rota, aceite os buracos. Eu lembrei de uma frase sua, Vanderlei, que você fala a respeito do difícil. Qual o difícil que você quer? Porque todos os dois lados vão ser difíceis. O CLT é difícil, empreender também é. Qual que você vai? Não, cara, se você não gastar Você algum vai pagar tempo, o preço, né? se você não gastar, não é? se você não gastar tempo e esforço para fazer o planejamento adequado e encontrar caminhos, você vai gastar tempo, esforço e noites mal dormidas para aceitar aquela condição que você mesmo se colocou de navegar às escuras. Sim. Então, é importante, foi bacana a gente ter falado sobre esse tema. Não é fácil, nós nunca dissemos isso. Nós não Pelo somos contrário. donos da verdade. A gente tem aqui pontos de vistas baseados na nossa experiência. E a gente está falando isso parceiro, companheirão, porque é triste a gente ver tantas empresas fechando. Algumas delas, inclusive, eu conversei com esses empresários há algum tempo atrás, 1 ano e pouco atrás, e a gente alertava para algumas situações e veio tomar
informação aí recente de que está fechando, que está com problemas, outra já fechou, Sim. e assim sucessivamente. E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala algumas coisas aqui, faça isso, faça aquilo, não faça o outro, faça o que vocês bem entenderem. Mas para a gente é muito triste ver o que está acontecendo no mercado e ver que talvez aquilo não fosse necessário se a empresa ou o empresário tivesse tomado algumas medidas aí de correção de curso ao longo do tempo, né? Houveram sinalizações, né, como a gente fala, e a pessoa não se ateve àquilo, não prestou atenção ou não estava predisposto e agora também, desculpe, cara, não adianta reclamar. Calor, conceitinho, aceita que não tem jeito, não. É meio por aí. Eu acho que é esse o recado que a gente tinha que dar às pessoas, porque essa pesquisa ela se repete. Sim. E ela se repete porque, infelizmente, esse tipo de situação continua se repetindo aí, de empresas todos os dias abrindo as suas portas e várias empresas fechando essas mesmas portas, né? E a Ana Flávia fala aqui que é ir pela porta estreita, porque a larga é fácil e enganosa. É bem por aí, em tudo que a gente falou hoje, né? E me preocupa muito essas soluções mirabolantes aí que a galera fala de conquistar o seu primeiro milhão em 3 passos aqui, rapidinho, me pagando um boleto de 20 mil reais aqui para participar da mentoria maravilhosa. Minha avó já dizia que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu queria muito que a galera desconfiasse um pouco disso, questionasse um pouco mais, não aceitasse. Ou ver o lastro, né, Vanderlei? Que a gente já falou sobre lastro aqui, Perfeito. né? Sobre quem é. Não tem problema de comprar a mentoria em si, Não, né? de forma alguma. O problema é de quem que você está comprando, a forma, o que você está gastando e tal. Porque até, vamos colocar, né, Vanderlei, que aqui a gente falou no comecinho, se antes de quebrar, o empresário, de repente, escutasse um conselho correto, né, evitaria muitas coisas. Ele conversasse, ele conseguisse trocar com as pessoas certas. Como é que é? Falar 5 minutos com a pessoa certa. 5 minutos de conversa com a pessoa certa vale mais do que anos de conversa com a pessoa errada. E o Diego emendou aqui, que é para fechar a noite, né, Diego? Se o cara abriu uma empresa, está ganhando dinheiro e está tudo fácil, com certeza tem alguma coisa errada. Ele bota um kkk, erradas. Mas o kkk nem precisa, Diego. Isso é fato, isso é verdade. Tá tudo muito fácil. Cara, alguma coisa está errado e eu arriscaria dizer que esse tudo muito fácil tem vida curta hoje em dia. Do jeito que o mercado tá, tem vida curta hoje em dia. Acho que o pessoal precisa se ligar. Não dá tempo para tentativa e erro. Uhum. Antigamente a gente podia ficar brincando, né? Vou tentar isso aqui, vamos ver se dá certo. Vou tentar aquele outro para ver se dá certo. Vou tentar aquele outro para ver se dá certo. Cara, não dá tempo mais para tentativa e erro. Tá muito caro brincar E o tempo está muito rápido também, né? Quando pouquinho você já está perdendo tempo. Até porque você levava um tempo lá atrás para se recuperar, não tinha problema. Hoje em dia, se você dependendo do tamanho do buraco, você não recupera mais não, cara. Não. Tá tensa a coisa. Tá tenso. Verdade. Não tô falando isso para desanimar ninguém, não, cara. Não, mas é porque está, né? A ideia, não acredito que seja melhorar. Não é um cenário, o empresário não vai ficar mais fácil para ele. Não acredito nisso. Eu escutei um negócio essa semana, já que a gente falou aqui de gerações, né? Uma empresária perguntou para uma pessoa da área de RH o que ele achava dessas gerações Z, essas gerações mais novas diante do mercado de trabalho. E o profissional falou, não, tá tudo certo. É assim mesmo. Eu concordo e discordo. Eu acho que realmente você não vai mudar essa geração. Uhum. Ela já está formada, ela já tem né, o seu desenho, já que você falou lá da questão do objetivo e coisa do gênero, aquela personalidade se formou até os 7 e se complementou até os 14. Então, essa geração Z que está no mercado de trabalho aí já está montadinha, agora tem que, se for o caso, tentar remontar algumas peças.
Mas eu acho que a colocação tem um viés perigoso, mas um viés que é verdadeiro. Você não vai mudar os caras. Você vai ter que adaptar o mercado, né, a tua empresa, a essa nova realidade. Eu sinto muito, às vezes, até porque é um outro tema bastante polêmico, mas que talvez não caiba nenhuma discussão, porque é exatamente extremamente polêmico, que é essa coisa do imediatismo, em que a gente está não percebendo, quando a gente falou de nicho, né, atender as populações, por exemplo, de mais idade, por que não mantê-los no mercado de trabalho com toda a sua experiência, com toda a sua expertise? Então, o pessoal está de novo mirando algumas coisas. Mas é uma erradas. Consequência. É. Vai acontecer. Mas vão pagar para ver, né? Vão pagar para ver. Esse é o pior. Na minha opinião, é o pior. Quando você paga para ver, porque isso custa caro. Como você mesma colocou um tempo atrás, né? Processo de recrutamento e seleção, coloca o cara para dentro, treina, faz um esforço tremendo, não consegue estabilizar, demite. Cara, esse processo como um todo, e o recomeço dele custa muito caro. E não é só dinheiro. Não é só dinheiro, tem uma questão emocional aí muito pesada, porque ninguém, único simplesmente, demite uma pessoa porque não foi com a cara dela ou coisa parecida. Normalmente você faz isso, o empresário, a grande maioria dos empresários, né, vamos acreditar que uma grande maioria das pessoas são pessoas de bem, e uma minoria são aquelas pessoas que não são tão do bem assim, é uma dificuldade tremenda. Não é fácil você único simplesmente cortar alguém da tua equipe, até porque você sabe do nível de dificuldade que vai existir. Então, só para fechar, não é fácil, gente. Realmente não é fácil. Me coloco na situação de muitos dos empresários e eu acho que realmente, volto a dizer, procure se engajar em grupos de empresários para trocar ideias, para bater papo, procure os profissionais que te atendem, converse com essa... investa, não é? Vou falar perca, né? Invista algum tempo para conversar com profissionais de outras áreas, né? Buscando um pouquinho daquilo que eles estão fazendo, daquilo que está acontecendo, para que você tenha condição de tirar suas próprias conclusões. Tirar suas próprias conclusões baseadas no seu próprio umbigo, talvez você não tenha base de comparação. Eu estou achando meu umbigo bonitinho, mas que eu não vi o do outro. Quando eu vejo do outro, meu umbigo não é tão bonito assim. Vocês já pensaram nisso? A hora que você pensa nisso, fica fácil de levar essa questão lá para a empresa. Falei demais, chega. Elton, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação. Galera, então a ideia hoje era a gente falar um pouquinho sobre os motivos, sobre as razões, né, circunstâncias, mas a ideia é passar a mensagem mesmo de força, de resiliência. Fácil não vai ser, né, assim como não é em todas as áreas, né, Vanderlei? Então acho que fácil para ninguém, mas hoje em dia não tá fácil para ninguém. Se tá fácil, tem alguma coisa errada. Ouvir influencer. Mas nem pro influencer tá fácil, viu? Até porque a concorrência tá grande, né? Até porque a concorrência tá grande. Enfim, outra hora a gente fala sobre isso. Próximo episódio. No próximo episódio. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Comentem, né, aqui abaixo o que vocês acharam. Compartilhem com outros empresários, outras pessoas que vocês acreditam que precisa ouvir essa mensagem. Dê um like aqui, né, no episódio, é muito importante pra gente. Assistam os outros 21. Assistam os outros, né, tem 21 lá na prateleira, gratuitos para vocês, com muito conteúdo legal. Exatamente. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente, ao vivo, diretamente do estúdio. E aí eu já falo para vocês, tragam um tema, comentem, conversem com a gente, perguntem o que vocês querem que o Vanderlei fale pra gente. Que pergunta que vocês querem que eu traga? Hoje eu trouxe 5 aqui, baseado nesse tema, né? Que foi até mais do meu coração, né? Coisas sobre o que acontece no meu dia a dia, mas de muitos empresários que eu estou escutando. Mas converse com a gente, se conecte, tá bom? Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Boa noite. Abraço, gente. Abraço, tchau.